estudantes! Estamos aqui agora oficialmente para a nossa última aula do nosso aprofundamento maravilhoso. E é nessa aula que a gente vai fazer o quê? Checklist. Vamos ver se a gente cumpriu com tudo aquilo que a gente tinha que cumprir dentro do nosso componente. E também, né, eu vou tentar, e eu acho que é muito importante, porque isso é uma tentativa, não é uma certeza, do quê? Que eu vou tentar justamente olhar também para os outros componentes e a gente entender qual que é a lógica que a gente vai conseguir, né, e que a gente pode buscar juntando tudo aquilo que você aprendeu durante esse percurso. Mais uma vez, eu vou lembrar para vocês, a gente gravou uma aula maravilhosa com o Kleber no componente dele, tá? Eu e a Mafê, a gente falando sobre como foi o componente pra gente e tudo mais. Recomendo que vocês assistam essa aula, mas hoje o nosso objetivo é outro, que é o quê? A gente olhar se a gente cumpriu com as nossas expectativas aí dentro do nosso componente. Então, para começar, vai aparecer aí para vocês na tela. A gente está no aprofundamento Superar Desafios de Humanas. A nossa unidade curricular é No Mundo Tudo Está Interligado. Nosso componente é o Cultura e Sociedade. A gente está na atividade 5, Sistematização. E agora é a sistematização geral. E comigo nessa aula também tá a Giovana e a Bianca, né? Ali interpretando pra gente as libras maravilhosas. E eu nem vou pedir para os meninos colocarem na tela, porque assim, vocês não aguentam mais esse PPT, mas é aquele mesmo esquema. Sempre tem o resumo do componente, eles colocam porque eles querem um trabalho bonito. É assim, a gente tenta fazer, mas o pessoal gosta de um trabalho bonito. O que acontece? Tem aí, ó, resumo do componente, os eixos estruturantes, as habilidades dos eixos estruturantes, que é a investigação científica e os processos criativos, e as habilidades das ciências humanas. Tem todos, sempre deixo lá, e só alegria. Então, hoje, a gente vai olhar para esse quadro. Maravilhoso. E eu montei essa personagem aqui inspirada em quem? Em mim mesma, porque eu sou esse tipo de pessoa. Aí eu botei 3 olhos que eu achei que ia ficar tops. Que é o quê? Esse é o quadro integrador. O que que isso significa? Esse quadro, ele vai, vamos dizer assim, destrinchar cada uma das atividades que vocês viram em cada componente. Tá marcado aí em vermelho, né? Então, essa borda aqui, habilitando a caneta, fica até mais fácil escrever, né? Eu acho que é essa. A caneta desistiu da gente, mas assim, o que está circulado de vermelho aí é a parte do Cultura e Sociedade, é o que a gente vai analisar hoje. Mas a gente vai fazer um comparativo e fazer, vamos dizer, um checklist do que a gente viu nesse componente, o que a gente conseguiu ver de todos os outros, tá? Começando, então, ó, cada linha, tá, que tá separadinha aqui, é uma atividade. Então tá aqui, ó, atividade integrada 1, 2, 3, e cada uma das colunas é uma dos componentes que vocês tiveram. Eu vou tentar dar um zoom. Eu testei esse zoom e ainda assim eu vou fazer meio errado. Ah, deu certo! Arrasamos! Então, bora lá. Aqui, então, a gente tem os componentes e a gente vai começar, então, pela atividade número 1, tá? Na atividade número 1, em Cultura e Sociedade, que é o nosso, especificamente, a gente falou sobre pesquisar e analisar para construir a ideia de cultura, identificar suas características e reconhecer os conteúdos simbólicos da vida humana. Qual que era a nossa intenção aqui? E, aliás, um adendo. É por isso que a gente sempre falou, na verdade, durante todo esse percurso, para vocês manterem um diário de bordo. O que seria esse diário de bordo? Para vocês anotarem todo o progresso de vocês ao longo desse aprofundamento, para que justamente a gente pudesse voltar e ver quais foram os pontos que ficaram, não ficaram, o que deu certo, o que não deu. Então, aqui, a gente vai fazer o que nessa primeira atividade? Que a gente fez, na verdade. Entender o que é cultura, o conceito de cultura, né? Então, o que é essa ideia que se tem de cultura? Quais são as características da cultura? E isso foi trabalhado com vocês. Então, a cultura não é algo universal, então ela não é compartilhada da mesma maneira por todas as pessoas, mas, ao mesmo tempo, todos nós temos cultura. Cultura não é algo estático, ela se modifica ao longo do tempo. Não existe essa questão de, tipo, as coisas sempre foram assim, sempre vão ser assim. Na cultura, isso é uma afirmação completamente equivocada, né?
Cultura não tem valor. Valor no sentido de não existe cultura melhor ou pior, certa ou errada. Na verdade, a cultura, ela é específica para cada grupo social e ela tem que atender, vamos dizer assim, aquele grupo. Uma cultura de outra sociedade provavelmente não vai fazer sentido para você, mas é porque você não está inserido nela. E então, meio que não vai fazer sentido, porque, vamos dizer, ela não foi feita para você. Esse feito é entre aspas, porque assim, não é uma receita de bolo, né? A gente normalmente já nasce inserido numa cultura, mas ela faz sentido para as pessoas que estão inseridas dentro daquela localidade, dentro daquele meio. E a gente também falou sobre os conteúdos simbólicos da vida humana. Por quê? Porque a cultura, né, segundo Clifford Geertz, que vocês viram, mas eu acho super legal, porque eu amo essa definição do Geertz, é uma escolha pessoal, vocês viram outros teóricos, o que é muito importante também. Então, a gente viu as teorias de cultura por outras visões, a gente tem o Taylor, que fala que a cultura são todas as coisas, crenças, hábitos, símbolos que nós temos e aprendemos durante a vida. Mas eu vou me ater à definição do Geertz, que eu acho muito legal e eu acho que explica esse finalzinho, que é o quê? A cultura nada mais é do que uma teia de significados que nós mesmos tecemos. Então, quando a gente fala sobre os conteúdos simbólicos da vida humana, é entender que dentro de uma cultura, a gente dá sentido às coisas, a gente dá sentido às palavras. Tem um negócio que eu lembrei agora, e até se relaciona com o que a gente vai ver dos outros componentes, que existem palavras, por exemplo, que só existem em alguns lugares do mundo. E uma das que existe no Brasil e que não existe em outros lugares é a palavra saudade. Porque você tem, por exemplo, nos Estados Unidos é I miss you. Então, tipo, eu sinto a sua falta, eu sinto a sua ausência, eu percebo a sua ausência. Mas quando a gente fala de saudade, a gente não está falando sobre perceber a ausência. A gente está falando sobre um sentimento complexo, que é o sentimento da saudade. É o querer que você esteja aqui, é a falta que você faz, mas não só de não estar ali, mas a falta que você faz para mim nesse ambiente que faz com que ele fique mais vazio. É bonito isso, né? Poetiza, a louca. Mas assim, é meio que isso. A saudade, você não consegue definir a saudade com, sei lá, uma linha muito simples. Ela é muito mais complexa. Por quê? Porque nós somos amarrados em teias de significado. A gente deu um significado a essa palavra saudade. A gente deu um significado para essa camiseta que eu tô usando, para essa camisa. A gente dá significado para as coisas ao nosso redor. E isso é um aspecto muito importante da cultura, porque cada um de nós vai dar sentidos e significados muito diferentes. É como a gente sempre fala da Índia, porque eu acho a Índia um lugar muito maravilhoso, e a gente fala sobre a diferença, por exemplo, na relação com os animais. Pra gente, o boi, né, ele é um animal do campo, é um animal rural e normalmente a gente não vê ele como, por exemplo, um animal doméstico que você tem na sua casa. Eu digo normalmente porque eu sei que tem gente que tem essa visão com quem cria animais e tem essa visão, mas eu digo que não é uma visão, tipo, compartilhada, assim, num número muito grande de pessoas. Quando a gente olha para a Índia já dá um significado para a vaca dentro de um contexto espiritual, enfim, não vou me adentrar nesse aspecto, de um sentido sagrado, né? E eles respeitam muito a vida desse animal a ponto de que não é possível consumir carne bovina. Aqui, a nossa, quase que, se você for pensar, boa parte de vários aspectos da nossa alimentação são pautados no consumo de bovinos, né? Churrasco, enfim. Então, a gente vê aqui que são teias de significados, porque nós criamos significados e a gente compartilha eles com o nosso grupo. Então, isso foi o que a gente viu na primeira atividade. Você confere aí se você tem tudo isso aí organizado. Quando a gente olha para os outros, e aí é onde eu quero que também a gente não só olhe se a gente viu o que a gente tinha que ver aqui, mas que a gente também linke qual era o nosso objetivo, né, depois de ter olhado para tudo, porque a gente já fez essa leitura, vamos dizer, com vocês, nas primeiras aulas do aprofundamento, mas a gente ter essa visão agora no final. Então, vocês viram com a Mafê em Ciência, Tecnologia e Ética, ampliar as questões de conhecimento científico, do senso comum, assim como a criatividade na produção e divulgação de saberes filosóficos e científicos.
Então, aqui a ideia é vocês justamente começarem a entender essa divisão do senso comum para o conhecimento científico, que é muito importante, a gente até viu isso não dessa maneira, mas que apoia muito a gente quando a gente vai falar sobre cultura, que é diferenciar o que nós entendemos como cultura no senso comum e o que é a cultura dentro de um saber científico, que foi por isso que a gente viu a cultura do ponto de vista da ciência, de teóricos da cultura, como eu falei para vocês, o Taylor, o Geertz, enfim. E a divulgação desses saberes filosóficos científicos. Com o Kleber, né, vocês viram as transformações do espaço geográfico e da sociedade, e aqui, com base em diferentes autores, entender o conceito de espaço, território e paisagem. Então, ó, aqui a gente está separando conhecimento científico do senso comum. Aqui a gente está olhando para espaço, território e paisagem, que a gente tem contato todos os dias, mas agora por um olhar científico, comparando o que nós temos como noção dessas coisas dentro do senso comum e apresentar os saberes científicos sobre esse assunto. Aqui nas narrativas históricas e sua produção material e imaterial, a gente tem as pesquisas de referências bibliográficas do conceito de cultura, alteridade, para compreender herança cultural a partir de patrimônios materiais e imateriais. Então aqui a gente entende o que é cultura como um símbolo e aqui como a cultura se apresenta para nós, seja pelas pessoas, seja pelas manifestações culturais. E na oficina de produção textual e oralidade, que é da Elaine, eu acho que nessa época esse Narrativas Históricas estava com a Jana, eu sei que teve mudança de professor, por isso que algumas eu não estou falando, porque houve mudança de professores, né? Inclusive foi a Jennifer que começou esse conteúdo com vocês, né? A gente tem aqui a questão de investigar e desenvolver a compreensão da língua como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, variável e heterogêneo. Que é isso que eu falei para vocês. A gente entende que existe o saber senso comum, o saber científico. Como que todos esses elementos culturais, né, e modificados muitas vezes pelo homem, né, trazem esse conceito de cultura e a gente analisar cultura material e imaterial, entender o que é cultura dentro do processo científico e também entender isso na nossa oralidade, entender que a fala, a oralidade, né, é também um processo social independente da cultura. A sua cultura também estabelece a maneira com que nós nos comunicamos. Simples. Vai para o Nordeste. Se você tem família nordestina ou de alguma dessas localidades, obviamente isso facilita esse processo. Mas vai para um estado onde você não tenha nenhum grau de parentesco ou que você não tenha muito contato com pessoas desse lugar. É um choque, é choque de cultura. Absurdo, né? Eu acho que... Eu nunca contei pra vocês essa história, mas uma vez quando eu fui no Paraná, morei um tempo no Paraná, pouco tempo, mas assim, tava em Curitiba, fui pedir um dogão, que eu sou essa pessoa, e aí eu cheguei, o cara olhou pra mim e falou, mas é com uma vina ou duas? Eu falei, moço, o que é vina? Aí ele, vina é vina, daí eu falei, vina é vina, não me ajudou em porcaria nenhuma, eu continuo sem saber o que é. E aí ele ficou naquelas, tal, depois de 4 anos alguém veio e olhou e falou, não, é salsicha. Eu falei, obrigada, né? Mas é uma questão de que, indiferente da gente compartilhar a mesma língua e os mesmos, vamos dizer, alguns aspectos culturais também a gente compartilha enquanto pertencentes ao mesmo país, nós somos de estados diferentes, cidades diferentes. E isso também faz com que a maneira com que a gente se comunique, a maneira com que a gente vê o espaço, que a gente usa o espaço, também seja diferente. E esse é o ponto que a gente viu na atividade 1. Encerramos a atividade número 1. Agora a gente vai para a atividade 2. Espera aí, que aqui é um processo. Vamos lá. Atividade 2. Ficou aqui. Então, a atividade 2, a gente, em Cultura e Sociedade, passamos de entender o que é cultura e os seus significados para desenvolver a noção de socialização e identidade para refletir sobre a sua condição juvenil. Na verdade, condição juvenil é vocês, a minha condição juvenil passou faz alguns anos, mas a gente não entra nesse tópico também desnecessário. Mas assim, a gente nessa etapa é como nós, enquanto pessoas,
aprendemos cultura, como a gente absorve, conhece e se torna parte da nossa cultura. E a gente viu que o que faz com que isso aconteça são os processos de socialização, que é por onde a gente aprende esses aspectos culturais. Tanto da nossa família, da nossa herança, vamos dizer, ancestral ali, quanto da vivência em sociedade. É assim que a gente aprende pela socialização. E que isso, obviamente, como isso tem impacto na sua vida. Porque não adianta eu falar de uma perspectiva de alguém que tem 30 anos, você ainda não está nessa fase. Vai ser uma perspectiva que para você não vai fazer tanto sentido. É claro, a gente falou sobre idade adulta, a gente falou sobre... não só sobre a juventude, mas o fato é que aqui é para você conseguir ver essas relações dentro da sua vida neste momento, nessa fase que você está passando. Nos outros componentes, o que a gente teve? Contextualizar a revolução científica na filosofia e na história, compreendendo múltiplos métodos utilizados na ciência. Por exemplo, a ciência você tem todos os saberes científicos e todas as experimentações, entre tantas outras coisas, que levaram a gente a esses conceitos. A socialização é um conceito científico. E entender como esses processos acontecem para que justamente faça sentido da onde tiraram essa socialização é muito importante. Porque não foi uma ideia que alguém tirou da cartola, mas ela passa por um saber científico, por uma dedicação de diversas pessoas, de diversas áreas para entender esses processos. Então aqui vocês estão começando a entender também como que a ciência estabelece esses processos, quais são os métodos, como ela analisa essa construção do conhecimento, né? E aqui a gente está falando sobre como a gente constrói a nossa relação com o conhecimento, só que cultural. A gente também teve aqui a analisar as mudanças do espaço geográfico causadas pela sociedade, que também é algo que a gente faz uma análise científica sobre isso, pegando dados, pegando exemplos, pegando fotos, vídeos, registros, tal, para a gente conseguir sim analisar essas mudanças que houveram num espaço de tempo. Eu acho que eu dei esse exemplo num outro componente que eu também tenho, mas eu vou trazer aqui. Lembra quando eu falei para vocês no estudo do meio, que um ponto importante do estudo do meio era que você tinha que determinar onde e quando você ia fazer as coisas e ter registro. E aí, numa outra aula, eu falei assim, olha, eu dava aula numa escola que ficava do lado do CEL, Butantã, que era o Almeida Júnior, e lá tinha um laguinho. Aí eu chego para você e falo, olha, esse laguinho, ele tá secando. Tá. Quais são as provas que você tem que esse laguinho está secando? Eu preciso ter uma linha do tempo desse laguinho. Como ele era 10 anos atrás e como ele é hoje. O que sustenta essa minha hipótese de que ele está mudando? E uma das coisas é justamente analisar essas mudanças que nós, enquanto sociedade, causamos na natureza. E por isso que eu tô falando, a gente viu essas coisas separadamente no componente, mas o que eu quero agora é que vocês vejam essa linha de raciocínio que foi gerada em cada atividade para vocês. Porque a gente estava falando de coisas separadas, mas que na verdade se juntam nesse processo. Vocês viram também, né, reconhecer e valorizar diferentes produções materiais e imateriais em contexto histórico e sua representação com a contemporaneidade. Mais uma vez, a gente está falando sobre a cultura e o tempo. Então, como essas produções materiais e imateriais, né? Lembrando, o material é aquilo físico. Então, uma produção material pode ser, por exemplo, a Mona Lisa é uma produção material. E nós temos produções imateriais, como, por exemplo, o frevo é uma produção imaterial. Você não consegue pegar no frevo. Você não consegue pegar numa música. Então, é uma produção imaterial. Como essas produções que nós temos, né, estão inseridas num contexto histórico diverso e como eles vão se representar dentro da contemporaneidade. Esse mesmo processo, como a gente vai ver essas relações do tempo e das pessoas. Mesma coisa, socialização. Lembra quando a gente falou, por exemplo, aqui sobre as gerações? Como quando a gente olha para a geração Baby Boomer, geração X, Y, Alpha e tal, que a gente vê que cada tempo, cada espaço gerava, vamos dizer assim, crianças diferentes, que a maneira com o lugar e o tempo onde a gente nasceu faz com que a gente tenha características muito diferentes, que seus avós nunca vão ser igual aos seus filhos, porque são tempos e lugares diferentes de aprendizado.
É meio que essa ideia. E por último, compreender a língua como forma dos povos e grupos expressarem a cultura. Por isso que a língua também muda. Porque a língua muda porque ela é uma representação da cultura. Quando aquela cultura deixa de existir, não... Assim, só para esclarecer, a cultura não some, mas eu digo, aquele traço cultural deixa de existir e passa a ser outro, a língua também muda. É igual a ideia de que a gente usava vós-me-cê e hoje a gente fala você, né? A maneira com que a gente fala sobre as coisas é muito diferente. Eu lembro quando eu estava, por exemplo, na escola, se você pega um clássico da literatura muito antigo e você lê ele na versão original, às vezes, dependendo da sua idade, enfim, do seu contexto, é muito difícil. Para mim, alguns foram muito difíceis quando eu era mais nova, porque tinham palavras ali que eu não fazia ideia do que significavam, né? E não só isso, tipo, eu peguei meu tio, lindo, eu adoro falar da minha família pra vocês. Meu tio, um fofo, ele tem 80 e... alguma coisa, eu acho que 7 ou 6, eu acho que 7. Ele me mostrou há um tempo atrás uma carta que ele escreveu para um amigo dele, porque na época só tinha carta. E isso era, tipo assim, há uns 50 anos atrás. Tinham palavras ali que meu tio escreveu que hoje não são escritas mais daquela maneira. Existiam expressões que ele usou ali que a gente não usa mais hoje. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui é como a cultura muda com o tempo, né? Inclusive, a ciência também se modificou com o tempo, tá? Então, é essa relação também. A gente vai para 3, acho que a 3 vocês continuam conseguindo ver aí. Então, eu nem vou dar zoom, vou deixar assim, né? E a gente vai para 3 agora. Na 3, na nosso componente, a gente construiu análises socioantropológicas sobre a cultura nacional e a identidade do brasileiro diante da diversidade cultural. Esse foi o momento que a gente olhou a cultura dentro da nossa realidade. Que nossa realidade? Minha e sua. O que nós, enquanto brasileiros, compartilhamos enquanto cultura? Quais foram os processos e os elementos que fazem com que a gente olhe um para o outro e se reconheça? Aquela história, você tá num outro país, você grita, mano! Se tem um brasileiro, ele vai sair assim do chão. Por quê? Porque existe uma relação de identidade. Ele olha para você, ele não sabe quem é, ele nunca te viu na vida. Mas o fato é que existe algo que você tem em comum com ele que faz com que exista essa identificação. Quais são esses aspectos, né? Principalmente se a gente olhar para um país imenso e muito diverso. Como eu falei, Curitiba tá o quê? 6 horas de carro daqui? Se pá umas 6 horinhas, uma coisa assim. Não é muito mais que isso, não. Umas 6 horas de carro. Em 6 horas de carro, eu já fui para um lugar que eu não conseguia pedir um dogão. Então, ainda com toda essa diversidade, por que nós somos tão diversos e quais são os pontos que a gente ainda tem em comum, mesmo dentro desse processo de identidade, né? De identidade não, de diversidade. Errei a palavra, acontece, tá? Enquanto a gente estava olhando para isso, né, a Mafê aqui estava contextualizando a revolução científica na filosofia e na história, né? Compreendendo aí múltiplos métodos utilizados pela ciência. A gente também estava analisando as mudanças do espaço geográfico. Eu tô lendo no lugar errado. Ignora. Desce de novo, tá lendo no lugar errado. Então, a Mafê estava falando com vocês, né? Discutindo o conhecimento científico como infalível e inquestionável, né? E sobre o desenvolvimento tecnológico e conhecimento científico. Isso também se relaciona com o que a gente falou. Por quê? Porque quando a gente fala sobre várias coisas serem infalíveis e inquestionáveis, muitas vezes a gente também elabora isso para outros aspectos da nossa vida. Na ciência, isso é muito mais claro, né? A gente ter essa visão de que o cientista não pode errar, que a ciência não pode, muitas vezes, ir para um lugar que não é o ideal. E a gente também está vendo isso nos outros componentes. Então, com o Kleber, a gente estava vendo que compreender o conceito de território na geografia, né? E o território tem a ver com a nossa identidade, porque se a gente está falando de uma identidade nacional, ela está atrelada a um território. Qual território é esse? Brasil. E se a gente está falando sobre diversidade cultural, a gente está falando sobre os outros diversos territórios que existem dentro do Brasil, não como território, porque território normalmente a gente vai falar sobre países, né? Mas as diversas outras localidades que a gente também falou sobre a diversidade que tem inserida dentro delas.
A gente também viu, né, o patrimônio cultural material e seus significados e representação em diversos aspectos. E aqui, políticas econômicas, sociais, culturais e ambientais, que é justamente essa diversidade cultural que a gente também está falando aqui, só que olhando para esse patrimônio, né, o que a gente gera como patrimônio, e investigar o funcionamento, né, de observatórios de imprensa sobre o jornalismo comunitário, né? Refletir sobre o jornalismo comunitário. Então, como todos esses processos também se revelam dentro da mídia, né? A gente também falou sobre a relação da mídia como um papel de modificação cultural, da cultura de massa, né? E isso está relacionado com a imprensa, está relacionado com os meios de comunicação em massa, que também são... esqueci a palavra, mas promovem cultura. Arrasou? E aí a gente vai para 4. Vamos dar o zoom de novo. Meu Deus do céu, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. A número 4. Na atividade número 4, nós, né, evidenciamos a importância do estudo da cultura para analisar e interpretar a realidade e a constituição dos sujeitos nas sociedades contemporâneas. Então, a gente falou sobre Ulrich Beck, Sociedade de Risco, Identidade Cultural, com Stuart Hall. A gente falou sobre a importância de entender a cultura, né? Mas principalmente os movimentos que existem dentro da cultura. Então, quando a gente fala sobre analisar e interpretar a realidade, a gente está falando sobre a análise do Stuart Hall de cultura híbrida, né? O hibridismo cultural, indivíduos híbridos, sociedade de risco. Quando a gente fala sobre a constituição dos sujeitos nas sociedades contemporâneas, a gente falou sobre o sujeito contemporâneo para Stuart Hall, que é aquele sujeito iluminista, o sujeito sociológico. A gente também falou um pouquinho sobre o Bauman, sobre o processo da gente passar de uma lógica coletiva para cada vez mais uma lógica individualista dentro da sociedade. Ulrich Beck, a gente veio confirmando essa teoria, né, com base em Ulrich Beck, desse processo de individualização do ser humano causando riscos sociais, que é justamente como os sujeitos estão se constituindo nas sociedades contemporâneas. Esse foi o nosso fechamento na 4. Aqui, vocês viram com a Mafê a identificação das causas para a crise da razão na contemporaneidade, e a gente falou sobre as crises de identidade na contemporaneidade, e propõe intervenção a partir de reflexões dos filósofos que vocês estudaram. Já com o Kleber, vocês discutiram a importância de instrumentos de ordenamento do território para a preservação do meio ambiente e desenvolvimento social e cultural. Mais uma vez, a gente também falou sobre isso por uma outra perspectiva, que é o quê? Ulrich Beck. A gente justamente, quando a gente falou sobre sociedade de risco, a gente também falou um pouco sobre como a questão do meio ambiente, desenvolvimento social e cultural também estão atreladas em como os sujeitos estão enxergando a contemporaneidade e o coletivo. No próximo componente, a gente falou, pesquisou sobre patrimônio cultural e imaterial diversos, né? Seus significados e representações, que também olhando para esses patrimônios hoje e qual os significados e as representações que eles têm para nós. E também aqui com a Helene, vocês viram a curadoria de fontes de informação e a produção de podcasts, né? Planejando aí uma divulgação de notícias para a sua comunidade. Que nada mais muitas vezes os meios de comunicação são tanto o processo que a gente falou da cultura de massa, que acabam gerando também essa individualização, mas também é por onde a gente tem ali as informações, né? É por onde a gente faz essa curadoria, muitas vezes, de informação. É por onde a gente pega esses dados, pega essas notícias e essas informações para que a gente possa, obviamente, chegar a essas análises que vocês viram em todos os outros. Então, é uma junção. Se a gente for pensar, todos esses autores que eu falei, e que provavelmente os outros autores que vocês viram aqui, né, como no primeiro da Mafê, falando sobre vocês verem os filósofos que vocês estudaram, nada mais é do que uma curadoria. E aqui vocês estão vendo por essa perspectiva. Essa última é o trabalho final de vocês. Aqui é o estudo do meio, né? Vocês tiveram também aqui identificar os contextos políticos, vocês criaram uma legislação, né? Montaram o seu jornal ou o seu meio de divulgação científica. Esse daqui, na verdade, é a finalização de toda essa construção.
E a ideia com essa aula é que justamente vocês consigam entender qual era a linha lógica que a gente seguiu durante todo esse processo, mas principalmente que vocês possam fazer um checklist de tudo que a gente viu para você ver se vai que a gente deixou alguma coisa passar. Mas, né, pelo que eu vi aqui, a gente conseguiu atingir o nosso conteúdo, tá? Não esqueçam do nosso estudo do meio. Deixei aqui para vocês não esquecerem qual é a pergunta do estudo do caso, assim como vocês vão realizar essa pesquisa. Então, não esqueçam, façam as atividades de vocês. Para vocês que agora estão saindo de férias, aproveitem, a gente se encontra no próximo semestre. Não esqueça de avaliar a nossa aula e eu espero ver vocês em outras oportunidades. Até mais!